Fala rapaziada, beleza, 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 Gregory Freitas aqui na voz. Gente, esse vídeo passou agora aqui na minha timeline, e aí, como eu comecei minha militância no campo cirista, me chamou a atenção, e eu vou reagir aqui, ao vivo, na hora, sem corte, e sem mais delongas, tá? Vamos embora logo pro vídeo. Aquele André Fernandes, que é bolsonarista de meia hora, ele defendeu o Ciro Gomes para o governo do Ceará e o pai dele, o Alcide Fernandes, né, ir para o Senado. Então, uma chapa assim. Os bolsonaristas parece que não estão vendo problema nenhum em votar no Ciro Gomes. Parece que vão votar com gosto se ele vier candidato ao governo do Ceará. É interessante que esse mesmo André Fernandes falou que o PL vai ter um candidato próprio ao governo do Ceará depois do Ciro Gomes gravar vídeos atacando a família Bolsonaro, Lula, e por causa do tarifaço, né? Então o tarifaço fez também recuar nesse sentido, porque os bolsonaristas até hoje não tiveram essa hombridade de criticar o tarifaço, né? Que está, enfim, colocando o Brasil numa situação difícil, embora as medidas estão sendo colocadas, mas eu criticar o tarifaço não é de oposição. Galera, só um adendo aqui, tá? No Ceará, é comum que todo mundo queira apoiar o Ciro Gomes, queira ter o Ciro Gomes para concorrer à eleição pelo teu partido, porque por mais que o Ciro Gomes esteja bem queimado, perdeu a eleição, lambeu as feridas e não se curou ainda, no Ceará o nome dos Ferreira Gomes é muito forte. Então o fato do bolsonarista aí tá querendo ele para eleição, etc., por enquanto não me diz nada, beleza? Nada. Situação para a questão da soberania, que não está sendo feito pelos principais próceres do bolsonarismo, né? Felipe, eu queria te ouvir sobre isso. Tem como... Outra coisa é que o Ciro Gomes só tem apoio dos bolsonaristas, tá, gente? Os bolsonaristas só votariam com gosto no Ciro Gomes, na minha interpretação, porque o Ciro sempre, de certa forma, justificou a militância bolsonarista, né? O Ciro sempre meio que disse que a gente tem que ter cuidado, que não é todo mundo igual, que nem todo mundo tá com o Bolsonaro pelos mesmos motivos. Isso é verdade. Então, também é por isso, tá? Da boa vontade dos bolsonaristas com o Ciro, é porque o Ciro sempre os respeitou e nunca chamou eles de fascista por nada. Ciro só chama bolsonarista de fascista se eles o são. Beleza? Bolsonarismo moderado, isso existe? Tem como pisar não entrar na água, só pôr o pé ali para sentir a temperatura? É uma coisa complicada mesmo, né? Me diga com quem andas, eu direi quem é. Será que é mais ou menos assim? Ou dá para ter uma distância desses aliados aí? Bom, vamos por partes, né? A primeira coisa é que eu acho que Ciro Gomes ele é um dos raros políticos brasileiros que tem a grande virtude, e Maurício chamou a atenção disso, de falar, escrever e pensar. Eu acho que dentro do que a gente tem hoje no Brasil, em termos dos principais líderes políticos, isso é uma virtude que poucos a gente consegue encontrar. Em cada eleição presidencial que Ciro Gomes participou, ele sempre antes teve o cuidado de escrever um livro sobre o que é que ele pensa e como ele imagina que o Brasil ficaria caso ele fosse presidente. O detalhe é que ele tem um viés nacional desenvolvimentista, né? A gente vê bem isso nos livros dele. Nacional desenvolvimentista, gente, é uma ideia política, tá? Uma filosofia política, muito avançada ali na época do Churchill, com o New Deal ali, que precisava reconstruir a Inglaterra, que vem essa vertente desenvolvimentista, porque, gente, pós-segunda guerra a Inglaterra estava na merda, destruída, fudida, não tinha nada. Então, obrigatoriamente, o Estado precisou incorporar ali o investimento para reconstruir a nação, né? Só que isso ia muito contra a filosofia liberal do Adam Locke, do Adam Smith, e isso entrava em colapso. Então eles basicamente acomodaram o desenvolvimentismo dentro do liberalismo ali para a Inglaterra voltar a crescer, né? Então, inclusive, tem uma fala lá do Keynes, né? O economista mais famoso dessa vertente é o Keynes,
keynesianismo e tal. E ele fala, né, em momentos de crises do capitalismo, o Estado deve pagar, nem que seja o trabalhador, para cavar um buraco e depois pagar ele de novo para tapar esse buraco, porque a pessoa precisa estar trabalhando, precisa estar produzindo, entende? Então o desenvolvimentismo vem muito nisso, para nós desenvolver o que precisa ser desenvolvido, beleza? Então, se eu fosse definir o keynesianismo, tem essa limitação. O keynesianismo é para quem tá na merda. Serviria pro Brasil? Serviria, tá? Serviria pro Brasil. O Brasil tem muito a desenvolver. Poderia ser um keynesianismo? Ele poderia. Ciro Gomes seria um baita presidente. Não acho que não. Agora, isso encontra limitações, né, no 1% mais rico. Como é que o 1% mais rico tá vendo isso? Eles vão aceitar? Vão querer? E aí, normalmente, eles não querem. E do ponto de vista teórico, ficaria difícil justificar esse modelo se você estivesse ali numa centro-direita e verdadeiramente representasse interesses liberais. O que não é o caso, né? Há uma tática eleitoral, como também chamou a atenção Randes, no sentido de que seria necessário ter o apoio desses grandes partidos em algum momento na eleição para poder se viabilizar em termos de tempo de televisão, de fundo partidário e, portanto, conseguir fazer uma campanha que não é uma campanha barata, sabemos todos nós. Agora, o fato é que esse modelo de tentar chegar a um meio termo que agrade tanto aqueles que são críticos do governo Lula, mas que não se aliam ao bolsonarismo, como também ao bolsonarismo em si, é algo muito difícil de você, num longo espaço de tempo, conseguir se manter. Então, ele tem que ter um cuidado eleitoral de só abraçar verdadeiramente esse discurso e deixar esse discurso claro, público, muito próximo da eleição, para não dar tempo de existir toda essa criticidade e as perguntas claras. Eu vou discordar aqui do nosso amigo, não lembro o nome dele, perdão. Eu acho que não, tá, gente? Eu acho que o Ciro Gomes está fazendo o caminho correto. Ele tem que investir nisso a longo prazo, se ele acha que isso vai dar certo. Então ele tem que estar construindo essa ligação, esse elo, né? Ele se propõe a ser um meio campo entre essa divisão nacional que a gente se encontra entre Lula e Bolsonaro, entre PT e não PT, e antipetista. Então o Ciro está se propondo a fazer esse meio campo, agregar todas essas pessoas que não são petistas, que não gostam do PT, mas também não gostam do Bolsonaro. E eu acho que num espaço curto de tempo isso é difícil, mas a longo prazo talvez seja o que mantenha um político no poder por muito tempo. É ele fazer essas duas pessoas, esses dois cidadãos, esses dois brasileiros sentar e conversar, entende? O cara que conseguir botar um lulista e um bolsonarista em cima para tomar uma cerveja, conversar e se acertar, esse cara necessariamente vai ser o líder nacional por muito tempo. Principalmente se ele cumprir as promessas que ele fizer e as promessas dele serem boas para o trabalhador, né? Porque o nosso trabalhador ele é muito grato às lideranças que fizeram alguma coisa por eles. Então esse cara que fizer isso, esse cara ele vai ser, gente, o Lula não vai ser ninguém perto desse cara, tá? As comparações inerentes a quem já falou, escreveu e pensou de uma maneira e de repente se coloca em outro modo. Isso me lembra uma das eleições que Ciro Gomes disputou para presidente da República. Se Maurício puder me ajudar com o ano, que eu realmente não lembro, não me lembro se foi em 98 ou se foi em 2002, ele estava nos dois momentos no PPS, estava ali com Roberto Freire, teve uma foto que pegou muito mal, pelo menos aqui no Nordeste. E foi quando ele estava num comício na Bahia e é clicado como se fazendo uma reverência a Antônio Carlos Magalhães. E aquilo era como se Ciro, naquele momento, tivesse traído todos os ideais progressistas ao se aliar a quem, na Bahia, representaria as forças contrárias. Acho que foi na de 1998. Né? É 98. É 2002, ainda pelo PPS, o Ciro concorreu contra o Lula, né?
o Lula, Serra, e foi antes. E aí depois nas outras o Ciro não competiu só depois em 18 e 22. E também, a justiça seja feita, Ciro Gomes sempre foi um candidato muito claro nas suas ideias. E teve, pelo menos na bica, por 2 vezes para ser eleito presidente da República. Em 2002, lembro-me bem, quando ele tem quase, em pesquisas, ali por julho, agosto, 30% dos votos, concorrendo realmente com o presidente Lula, quase chegando na hipótese de segundo turno, mas de repente ele derrete por completo, né? E até hoje ele é cobrado por aquela frase que disse em relação à esposa dele na época, embora isso seja uma situação já superada. O fato é que ali ele teve uma chance muito grande de se tornar presidente da República. E a segunda vez foi em 2018, e ele era o candidato que no segundo turno ganharia de qualquer outro candidato, inclusive do ex-presidente da República. Mas faltou a ele o essencial naquele momento, que era uma unidade em torno de seu nome. E aí, não é essa circunstância que a gente percebe que, em algum momento, há ali o fígado funcionando em relação ao PT e ao governo atual. Cara, é duro, tá? É duro ter que assumir isso. Em 2018, se eu não me engano, o Ciro tirou 12%. Em 2018. Era o melhor momento dele, tá? Em 2018 ele faz 10% de voto e... Gente, é 2018. 2018. É 2018, né? Eleição 2018. 2018. 2018. Ciro tira 12% dos votos. Tudo ao vivo aqui, tá, gurizada? Ciro Gomes. Ciro Gomes terminou por 12 por votar. É isso aí. 12% dos votos. Cara, ali o Ciro tinha uma militância digital fodida. Eu fazia parte, eu tava começando a militar politicamente. Eu comecei pela militância digital do Ciro Gomes. E, cara, ali era uma galera muito show de bola. Muito show de bola, massa. Frederico Crepe, Tamir Felipe, o Jacob. Muita gente eu conhecia ali naquele meio. A Gislene de São Paulo. Pô, era uma galera muito massa de militar, conversar, trocar ideia. Pessoas, gente boa, velho. Gente boa. Sabe? Brasileiros. Preocupados com a nação, de verdade. E que detestavam o Bolsonaro. Detestavam mesmo. Sabe? Mas também muito antipetistas. Muito antipetistas. A verdade é essa. E eu acho que quando o Ciro tirou esses 12%, assim como toda a militância dele, o Brasil começou a olhar pro Ciro de uma forma, porra, temos que ouvir esse cara, tá ligado? E o problema é que o Ciro, ele tem um grave problema de comunicação que todo mundo sabe. O Ciro, ele é muito bom em se comunicar, ao mesmo tempo que ele é muito bom em se comunicar e ele fala o que ele pensa. E aí muitos pensamentos do Ciro, uma galera de esquerda aproveita para desqualificar ele. O Ciro é um senhor de 60 e todos os anos, certo? Então, eu não espero de um senhor de 60 e poucos anos que ele tenha comportamentos e trejeitos 100% alinhados com os meus. Porque eu não sou um senhor de 60 e poucos anos. Eu não vivi o que o Ciro viveu, eu não tive as oportunidades que o Ciro viveu. E uma militância maldosa da esquerda, petista principalmente, se aproveita desse comportamento errôneo do Ciro e desqualifica ele. Porque também é muito fácil desqualificar ele, porque ele tem uma vida muito complicada politicamente. Muito complicada. É difícil de tu defender politicamente o Ciro Gomes. Embora ele seja honesto, embora ele tenha recusado 3 pensões, embora ele tenha sido o melhor governador, o melhor prefeito, tudo isso que a militância cirista sabe e soca na cabeça das pessoas, né? Tenta fazer com que as pessoas comprem com casca e tudo e pronto, é isso, acabou, como se só isso bastasse, não acontece. Então o Ciro se comunica, fala, ele é um senhor, e a galera, pronto, já não se vê mais nele. Ele consegue dar a mensagem, só que ele como mensageiro, as pessoas não se veem nele. Poucas pessoas se veem nele.
O porquê, as razões, a gente tem N discussões a fazer. Só que, principalmente, ele não consegue ganhar o povo porque, querendo ou não, o Ciro é uma exceção, mano. O Ciro é uma exceção da regra. O Ciro teve oportunidades. Pô, primeiro que a família dele tá ali desde a escravidão. Beleza? Vamos deixar isso de boa? Vamos deixar isso esclarecido? A família do Ciro Gomes tem história na escravidão. Beleza? Ponto de convergência. Tá correto? Ciro não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Mas a família dele sempre foi liderança na região. E a gente sabe a história do Brasil e como que ela acontece. Então o Ciro já é uma liderança política, já é essa pessoa não por acaso e não por nada, tá, gente? Não existe acaso, a gente é materialista, a gente é marxista da dialética, tá? Nada é por acaso. Só que ele tá lá no Ceará, né, gente? Quando ele se propõe a ser presidente do Brasil, ele não consegue acessar o Brasil, como o Lula. O Lula, todo mundo se via no Lula. Todo mundo se via no Lula. Da época da minha mãe, da época da tua mãe, todo mundo se via no Lula. Todo mundo era trabalhador. Eles criaram o Partido dos Trabalhadores. Então, assim, é muito complicado isso. E, cara, o Ciro, ele... espero muito que ele seja o cara que vai balizar a nossa direita. Tá bom? Eu espero. Isso é uma esperança minha. Porque se o Ciro estiver na minha direita, rapaziada, nós vamos ter um outro Brasil. Se o Ciro ganha uma eleição sendo de direita, sendo a voz da direita, a racionalidade da direita, aqui eu estou prevendo, tá? Vamos supor, vamos exercitar a reflexão, vamos sair da materialidade dialética histórica, vamos imaginar um Ciro presidente. Pô, cara, eu queria ver um Ciro Gomes presidente de direita. Porque eu era cirista, tá ligado? Então se o Ciro vai estar na minha direita, meu amigo, bora, Ciro! PND na veia, negão. Tu não ia fazer a reforma tributária, tu não ia fazer a reforma da Previdência, tu não ia fazer a reforma disso. E nos 6 primeiros meses, eu militei pelo Ciro Gomes. E eu cobro, velho. Eu vim parar no comunismo porque eu cobro. Eu cobro porque eu sou exigente. Eu sou intelectualmente exigente. Eu quero os motivos, eu quero as razões. E eu não sossego enquanto eu não encontro um caminho para isso. Então, por muito tempo, o Ciro me deu o caminho de como a gente ia lutar e resolver os problemas do Brasil. E que é muito bom. Não tem problema nenhum. É muito melhor que o do Lula, é muito melhor que o do Bolsonaro, é o melhor que o Brasil já viu nos últimos anos de projeto. Porque o projeto comunista, ele não é nem compreensível à luz ainda. Se a gente começar a falar, vão dizer que a gente é utópico. Vão dizer que a gente está viajando. E tudo certo. Porque a gente tem que botar a régua para cima. Tu imagina se o Ciro Gomes for o nosso presidente de direita. Porque se ele vai botar o PND, ele já vai ser mais de esquerda que muita gente. E aí nós comunistas vamos ter espaço para brigar por mais, gente. Por mais. E o Ciro Gomes é um cara que, por mais que ele tenha uns comportamentos às vezes autoritário, reacionário, cara, se tu botar ele para sentar e conversar, tu dialogar, e a tua ideia for melhor que a dele, ele cede. O Ciro Gomes que me ensinou que a gente não tem compromisso com o erro. Tudo isso que a gente pensa e imagina na nossa cabeça comunista pode estar errado. A gente pode, né, estar equivocado. E a gente não tem problema em reconhecer esses erros. O Ciro Gomes também não, gente. Não tem. A arrogância dele é dada à inteligência dele. Tem nada a ver. Então, assim, quem sabe? Quem sabe? O Ciro Gomes seja a nossa direita. Por que não, hein? Vamos seguir aqui no vídeo. Até acho que tá um pouquinho... Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Vamos olhando. Né, tem a oportunidade de conversar algumas vezes, só para complementar com Maurício, acerca dessas eleições de 2026. E eu tenho uma convicção que o cargo mais importante que vai estar em disputa é o cargo de senador da República. O cargo de governador do estado é uma coisa, o cargo de presidente da República afeta, mas afeta pouco, mas o de senador da República não. Por quê? Porque é lá em que a gente tem hoje todas as situações colocadas em relação especialmente ao Poder Judiciário, mais particularmente ao Supremo Tribunal Federal.
né, que com todas as suas idiosincrasias, teve um papel muito importante no momento em que precisou mostrar alguma firmeza para que a gente tivesse ainda um modelo de democracia funcionando no Brasil. Não funciona, tá? A democracia no Brasil funciona da classe média para fora. E olha lá. Beleza, gente? A democracia no Brasil não funciona. Isso é uma percepção desse cara que está sentado nessa mesa de terno, numa sala confortável, etc. E ele acha que a gente vive numa democracia, tá bom? Então, assim, ok, para ele é uma democracia. Mas tu ir lá na Orfana, falar com o pessoal do movimento social com o qual eu faço parte, qual vai ser? Qual vai ser a ideia dessa pessoa? Será que ela acha que ela está numa democracia? Será que ela sabe o que é uma democracia? Sabe? Aí tu vai falar para ela o que é uma democracia, ela vai te dizer que não. Então tem que ter muita atenção com isso, tem que ter muita responsabilidade em falar que a gente vive numa democracia. Claro, todas as instituições são falhas, claro, todas as instituições devem ser criticadas, mas a crítica não pode passar do limite da institucionalidade, porque se eu mudo as regras do jogo durante o próprio jogo, simplesmente estaremos fazendo ruir um castelo de cartas, e isso é muito perigoso. Então, essa, para mim, que é a grande eleição. Gente, quando a política passa da institucionalidade, eu acho que está errado isso. A política é a própria institucionalidade. A institucionalidade trabalha para a política, uma ferramenta da política. Quando a política passa a institucionalidade, significa que a gente está passando por um momento de quebra. Né? E a gente está passando por um momento de... me fugiu a palavra, gurizada, mas é de decisão mesmo, entendeu? A gente está passando por uma revolução. Ou por uma ditadura. Então, isso aí de institucionalidade, passar... não sei, me soa muito branco, vai. Me soa muito branco isso. Não, muito importante isso que você falou. Eu até achei a foto aqui que você fez referência, Felipe, só não vou mostrar ela, porque eu não sei de quem é o direito autoral, mas é o ACM dando um afago ao Ciro Gomes e o Ciro Gomes também, né? Muito ali enfim, fazendo mesmo. Isso só é problema quando é com o Ciro, tá, gente? O Ciro Gomes ter relação com a família Magalhães é problema só se for o Ciro. Porque o Lula tem relação com a ACM, todo mundo tem relação com a ACM Neto, os netos mandam no Estado, e quem quiser voto lá vai ter que beijar a mão deles. Então, assim, gente, sabe? É o velho preconceito com o Ciro, né? Que é do Ceará. Então, se é o Ceará, se é alguém do Ceará, se é alguém do Nordeste, do Norte fazendo isso, é feio. Agora, que a família Alckmin manda em São Paulo desde sempre, hoje é vice-presidente do Brasil, ninguém fala. Tá ligado? Então, tem que tomar cuidado com isso. Fez uma referência ao Antônio Carlos Magalhães, então tem essa foto aqui, uma foto muito interessante, vale a pena procurar. Nós fizemos a seguinte questão, João Vitor, Ciro será candidato em 2026? 70-30. 30% da audiência acha que ele não será candidato, mas os outros 70% entendem que sim. E aí tem... Vai ser sim. Só não sei se ele vai conseguir, porque não tem que estar com 2 anos dentro de um partido. Posso estar errado. Uma outra enquete já, vocês podem botar aí, vocês que estão também acompanhando o programa. Ciro deveria se candidatar à presidência, ao governo do Ceará, ao Senado ou a nada? E aí, nesse momento, 43% entendem que ele deve disputar a presidência da República. 25% o governo do Ceará, 15% o Senado e a nada 17%. E aí teve também um superchat que é maravilhoso para nós, porque aí o algoritmo do YouTube entende que o programa está bom e distribui para mais pessoas. Então, quero agradecer o Jocely da Rosa, que fez a seguinte colocação, que eu vou passar para o João Vitor. Em 2022, o Lula se valeu de uma tempestade perfeita, que fez o eleitorado engolir com casca e tudo. Em 2026, Lula não terá essa benevolência, e Ciro Gomes é forte candidato a derrotar Lula nos livrar da polarização. Eu acho que não. Eu acho que vai estar o Léo Péricles lá. Ou o Jones Manuel. Será que é isso mesmo, João? Se você quer criar um like, mas não faz... Foda-se. YouTube Premium. Não vou. Antes de eu responder essa pergunta, que ela é muito pertinente,
queria deixar claro uma coisa aqui, que eu concordo em gênero, número e grau, tanto com o Maurício quanto com o Felipe na análise sobre 26, e eu acho que eu vou complementar meio usando essa pergunta do Jocely, né? Jocely, não sei. Depois o Jocely pode nos contar se é Jocely ou Jocely, mas é ele. Eu acho que, estrategicamente, a candidatura do Ciro Gomes à presidência da República pelo PSDB seria bem estratégico para o partido, né? Justamente pelo seguinte, porque o PSDB está tentando se recuperar de uma marasmo muito forte. O próprio Marconi Perillo, inclusive em entrevista aqui para Isto já falou que o erro do PSDB foi não ter lançado o candidato em 2022. Ele acredita que foi um ponto crucial para a derrubada do partido na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Bem que recentemente no Senado eles conseguiram um pouco mais de cadeiras, mas na Câmara dos Deputados hoje é uma das menores bancadas da Câmara, né? Mérito, se eu não me engano, para o Novo. Eu acho que o PSDB, para o PSDB, uma candidatura do Ciro Gomes seria fundamental. Acho que provavelmente poderia alavancar o partido para a Câmara dos Deputados. Concordo. E tentar reviver o partido na Câmara, conseguiria ali, eu acho, um número. E um excelente nome pro SDB, pro PSDB recomeçar, tá? Um excelente nome, cara. Seria uma puta de uma estratégia. Ciro Gomes ir pro PSDB seria bom pro Ciro Gomes, seria bom pro PSDB, seria bom pro Brasil, gente. Tá? Fica aqui, ó. Vai, Ciro. Vai pro PSDB, seja acolhido, seja recebido pelos teus antigos amigos. Quem sabe tu consegue colocar um pouco de caráter naquela porra daquele partido, beleza? Mas vai assim, ó, vai com vontade, cara. Para de encher de dedo, Ciro. Seja tu mesmo, cara. Sabe? Ciro Gomes fica tentando falar pra todo mundo se encaixar. Mano, seja tu mesmo. Seja tu mesmo, com todos os teus preconceitos e limitações. Aceite os teus preconceitos e tuas limitações, Ciro. Não fica se explicando. Deixa que as pessoas te interpretem, cara. Cadeiras razoáveis, acima de 17 cadeiras. Não atingiria, claro, os partidos do Centrão, mas eu acho que ainda poderia se tornar uma força pequena para média dentro do Congresso Nacional. Hoje não é a força expressiva dentro da Câmara. Mas a ponto dele disputar o segundo turno, eu acho que é muito cedo para a gente ter esses números, porque o que eu falei no começo, acho que a polarização ela ainda está muito forte. Eu acho que esse julgamento do 8 de janeiro, embora eu acho que o Bolsonaro não vai ter força, né? Eu acho que não teria... Vou me retratar aqui. Eu acho que o Bolsonaro vai ter força e eu acho que dependendo do padrinho que o Bolsonaro escolher, e aí eu cito aqui, eu acho que o nome do Tarcísio de Freitas, eu acho que vai ficar muito difícil para uma entrada de uma terceira via. Se for outros nomes, como o Ronaldo Caiado, como o Romeu Zema, por exemplo, eu acho que seria mais fácil para o Ciro Gomes entrar nessa disputa presidencial. Eu acho que uma disputa entre Lula e Tarcísio, eu acho que fica definida no segundo turno entre os dois. Tá? Essa é a minha visão, até porque foi o que eu disse antes. Eu acho que a cúpula bolsonarista está muito... Aqueles aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, os votantes, eles são muito definidos por bolsonarismo. Então, eu acho que ali começa a dificultar a possível entrada do segundo turno do Ciro Gomes. E tem a questão também que a gente tem que colocar, o Lula tem a máquina na mão, tem a máquina pública na mão, e a questão eleitoral, o tempo de memória do eleitor, antes era de 3 meses, agora acho que aumentou para 1 ano. Então, se o Lula conseguir reverter nesse 1 ano esse quadro, a gente pode colocar ele como um candidato muito forte ainda nessa eleição de 26. E também tem a questão estratégica para o Ciro Gomes, né? É muito mais fácil ele ganhar numa eleição no Ceará, como governo onde ele é conhecido, tem um apoio, um apelo muito forte, do que ele ganhar uma presidência da República, né? Embora ele seja, como até o Maurício disse, um cara que pensa muito, entra, né, na questão também dele ser um social-democrata. Então, por isso que eu acho que estrategicamente ele ir para o PSDB seria melhor, mas eu acredito que seria muito difícil ele conseguir uma vaga, na verdade, ele conseguir ganhar a cadeira no Palácio do Planalto. Acho muito mais fácil ele tentar o governo do Ceará e o Senado Federal, e como o Felipe disse, eu acho que o Senado Federal
é a eleição que mais nós temos que ficar atentos nesse pleito de 26. Não só pela importância da questão que nós estávamos comentando aqui em 20, mas principalmente pelo papel que o Senado está tendo no debate até maior do que a Câmara dos Deputados. Então, a gente vê, por exemplo, a entrada, por exemplo, dos deputados em pautas polêmicas, o Senado é quem tem moderado isso. Eu acho que é muito importante esse papel, essa eleição do Senado para 26 vai ser muito maior, muito mais importante, na minha visão, do que as outras eleições. Os outros cargos. É isso, né? Eu acho que o Ciro Gomes, de qualquer forma, não tem chance. Essa eleição tá próxima e ele não tá botando o nome dele como presidenciável, e ele sempre fez isso, então já demonstra uma certa dúvida nele. Ele colocou o nome à disposição, mas para isso tem que ter partido, tem que ser convidado, tu tem que convencer uma galera antes de tu querer convencer o Brasil. E o Ciro Gomes não é bem quisto em todo canto. Em todo canto, na verdade, o Ciro Gomes existe uma predisposição a tu não querer, sabe? E aí, cara, eu acho que na verdade a única chance do Ciro nesse momento é ir pro PSDB. Ele já deixou vazar, ele já deixou que todo mundo soubesse. Quem conhece o Ciro não vai ver problema nisso. Quem gosta do Ciro Gomes, quem é militante dele, não vai ver problema nesse movimento. Eu sou comunista, eu estou comunista no momento, né, o mais radical que eu fui até agora, o mais para a esquerda que eu consegui ir foi no comunismo. E cara, eu acho que o Ciro sendo o nosso PSDB, gente, vocês conseguem imaginar isso? Quem de esquerda conseguia imaginar, porra, em 2026 o candidato da direita vai ser o Ciro Gomes? Caralho, quem vai ser o da esquerda? O Lula? O que vai sobrar pro Lula, gente? Se o Ciro Gomes ir pra direita? Saca? Agora, nós indo pela esquerda, se o Lula vier, dificilmente alguém na esquerda cresça. Mas tendo Ciro na direita, alguém de esquerda mais radical, como a gente, alguém de esquerda mais esquerda, vai ganhar muito espaço. Porque, gente, por mais que o Ciro seja contestado na hora do debate, na hora do pega pra capar, tendo dinheiro, tendo máquina, tendo um partido como o PSDB, cara, não sei, eu acho que vai ser uma disputa bem interessante. O que tu acha? Deixa pra nós aí nos comentários, vamos conversar, vamos debater. O tema de Ciro Gomes sempre vai ser um tema que eu vou querer tratar, vou procurar falar, porque vim da militância cirista, então falo com propriedade. E, cara, tô gostando de ver, tô gostando de ver. Eu, por mim, que o Ciro vá pra direita e nós tenha que convencer o povo de que ele é de direita e nós somos de esquerda, porque, cara, eu nunca pensei sobre isso, nunca tinha pensado dessa forma. Então deixa teu comentário, deixa o like, compartilha, manda pros amigos e vamos nessa. Vou tentar manter uma rotatividade imensa aqui no YouTube, então, gente, deixa o like, comenta e eu vou ir melhorando conforme o tempo, tá? Me ajudem aí. Vamos que vamos!